E aí, tudo bem? A gente já parou para pensar em como a nossa cidade funciona de verdade? Sabe, do ônibus que a gente pega todo dia até a escola pública do bairro, tem uma engrenagem bem complexa por trás de tudo isso. Hoje, a gente vai, abrir o capô dessa máquina e entender juntos o que é esse tal de Manual de Operação da Gestão Pública Municipal. E olha, essa não é uma pergunta só por curiosidade, não. É sobre o sistema que mexe com o nosso dia a dia, sabe? Entender como ele funciona vai muito além da teoria. É o primeiro passo para a gente poder, de fato, participar e, claro, cobrar as melhorias que a gente quer ver na nossa comunidade. Então, para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos ao básico. O que é administração? Depois, a gente dá uma espiada por dentro da máquina pública municipal. Em seguida, vamos conhecer as regras de ouro, o famoso LIMP. Também vamos ver como a gestão pública está se modernizando. E, no final, vamos amarrar tudo isso para entender por que isso tudo é tão importante para nós. Bora lá então, começando pelo começo. Antes de colocar o pública na história, a gente precisa entender o que é a administração em si. Afinal, esses são os pilares de qualquer organização que queira funcionar bem. De um jeito bem simples, administrar é a arte de fazer as coisas acontecerem. Pensa assim, é pegar o que se tem na mão, pessoas, dinheiro, equipamentos e usar do melhor jeito possível para atingir uma meta. Isso vale tanto para uma empresa gigante quanto para a prefeitura da nossa cidade. E como é que isso é feito na prática? Através de um ciclo contínuo, com 4 etapas. Primeiro, é preciso planejar, ou seja, definir aonde se quer chegar. Depois tem que organizar, que é basicamente arrumar a casa, distribuir as tarefas e os recursos. E em seguida vem o dirigir, liderar a equipe para botar o plano em ação. E por fim, o controlar, que é super importante, ficar de olho nos resultados para ver se tudo está no caminho certo e corrigir o rumo se precisar. E aqui tem um ponto que, olha, faz toda a diferença. A distinção entre eficiência e eficácia. Parece a mesma coisa, mas não é. Ser eficiente é fazer algo do jeito certo, com o menor custo ou tempo possível. Já ser eficaz é fazer a coisa certa, aquilo que de fato vai resolver o problema. Uma boa gestão pública precisa dos dois. Por exemplo, construir uma creche gastando pouco é eficiência. Agora, construir essa creche no bairro que mais precisa dela, isso é eficácia. Deu para pegar a diferença? Certo? Com essa base entendida, vamos para o próximo passo e ver como isso tudo se aplica especificamente na máquina pública de um município. Como é que as peças se encaixam para entregar os serviços que usamos todos os dias? A estrutura do governo municipal costuma ter 2 partes principais. Pensa na administração direta como se fosse o coração da prefeitura, sabe? São as secretarias de saúde, educação, obras, que respondem direto ao prefeito. Já a administração indireta são entidades com mais autonomia criadas para tarefas específicas, como uma fundação cultural ou agência que cuida do transporte público. E são justamente essas secretarias que tiram os planos do papel. A Secretaria de Saúde gerencia os postos e hospitais. A de Educação, as escolas e creches. A de Obras, a manutenção de ruas e praças. Cada uma delas é uma engrenagem vital. E o grande desafio é fazer todas elas girarem em perfeita sintonia. Só que essa máquina toda não pode funcionar de qualquer jeito, não. Diferente de uma empresa privada, a gestão pública tem um livro de regras muito rígido que vem lá da Constituição. São princípios que existem para garantir que o jogo seja justo para todo mundo. E para nunca mais esquecer quais são essas regras, tem um acrônimo bem famoso e fácil de guardar: LIMP. Cada uma dessas letras representa um pilar que todo gestor público é obrigado a seguir. Tá, mas o que significa LIMP? Vamos lá? O L é de legalidade. Enquanto uma pessoa comum pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o gestor público só pode fazer o que a lei permite. O I é de impessoalidade. O serviço público é para todos, sem privilégios para amigos ou parentes. O M é de moralidade. Não basta ser legal, tem que ser ético e honesto. O P é de publicidade. As ações do governo não podem ser secretas, elas devem ser transparentes. E o E é de eficiência, que a gente já conhece. Usar bem o dinheiro público para entregar os melhores resultados. Os princípios do LIMP são a base de tudo. Mas o mundo mudou, né? E a gestão pública também está evoluindo. Pensa nisso como se fosse uma atualização de sistema, trazendo novos conceitos para tornar o governo mais moderno e responsivo. Um desses conceitos é a governança. A ideia aqui é que o governo não resolve tudo sozinho. Governança é a capacidade de articular parcerias com empresas, ONGs e a própria população para resolver problemas complexos. Pense, por exemplo, na revitalização de uma praça. A prefeitura entra com a estrutura, uma empresa financia parte da obra e a comunidade ajuda a cuidar. Isso é governança na prática.
A transparência é tipo a evolução do princípio da publicidade. Não basta apenas publicar os atos, é preciso tornar a informação fácil de encontrar, de entender e de usar. É o caso dos portais de transparência, onde é possível ver como o dinheiro público está sendo gasto. Isso é fundamental para que a população possa fiscalizar. E de mãos dadas com a transparência vem a accountability. Se transparência é mostrar o que foi feito, accountability é a obrigação de prestar contas e ser responsabilizado por isso. É a garantia de que os gestores vão responder por seus atos e arcar com as consequências, sejam elas boas ou ruins. Bom, depois de a gente ver todas essas peças, os fundamentos, a estrutura, as regras e os conceitos mais modernos, chegamos ao ponto crucial. Por que tudo isso realmente importa na nossa vida? Porque não estamos falando de teoria de livro. Uma gestão que aplica esses princípios é a diferença entre um posto de saúde que funciona e um que não funciona, entre uma rua bem cuidada e uma esburacada. É um motor que entrega serviços de qualidade para a população e, ao mesmo tempo, fortalece a confiança nas instituições e na própria democracia. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Entender como a máquina funciona, quais são as regras do jogo e quais são os nossos direitos à transparência e à prestação de contas nos dá ferramentas. Então, a questão que fica é: como podemos usar esse conhecimento para participar ativamente e ajudar a construir uma gestão pública cada vez melhor?